Olá amigos, eu sou Eduardo de Lissa. Inicia-se hoje o programa Ololum Axé, e nada mais justo trazer pessoas que estão realmente começando nessa religião. Espero assim esclarecer dúvidas, mostrar os mistérios do candomblé. Sejam bem-vindos a esse novo canal. Envie suas dúvidas, perguntas e sugestões para o e-mail ololumaxé@gmail.com. Axé para todos. Olá amigos do Ololum Axé. Hoje nós estamos aqui reunidos com os meus filhos, pessoas que são iguais a vocês e estão adentrando a esta religião. E eu gostaria de saber de cada um deles qual é a opinião que eles têm sobre esta religião e o que eles esperam desta religião. O que eles vê para frente, quais são as tendências, as vontades, o que eles querem com esta religião. Aqui eu tenho o meu filho Flávio, de Sobô. Aqui tem minha filha Liliane de Abé, minha filha Chayenne de Becém e meu filho Newton de Lissa. Todos eles estão sendo apontados para esta religião. Então, a minha primeira pergunta a todos vocês é, numa ordem fácil para vocês, vou falar primeiro com as mulheres pela educação. O que você, Liliane e Chayenne, primeira Liliane, quem é você? Quem é Liliane? Bom, sou a Liliane, sou da Zona Norte de São Paulo, conheci a casa, o senhor, o candomblé, através da Alaxé da casa, né, que é amigo de família, e a gente teve experiências passadas na Umbanda. Então você já esteve envolvida nesta situação espiritual? Tenho 15 anos. Começou na Umbanda? Na Umbanda, exatamente. E agora a gente está entrando no candomblé para conhecimento. Certo. A sua experiência sempre foi Umbanda? Sempre foi Umbanda. E de um tempo para cá, você tem esta entrada ao candomblé, não é isso? Exatamente. 2 anos que a gente está na casa, né? Foi começando através da minha mãe. Então, foi passado pela experiência dos 2 anos, para a gente entender melhor a casa e a oportunidade de conhecer melhor o candomblé e ter a certeza se é isso que queremos. Você falou uma coisa muito importante agora. Experiência de 2 anos. Chayenne, 2 anos. Quem é você, Chayenne? Meu nome é Chayenne, moro na Zona Leste de São Paulo. E entrei a primeira vez também foi na Umbanda. Aí pra mim, Umbanda e Candomblé era a mesma coisa. Tudo era igual? Pra mim tudo era sua igual. Visão não era tinha, isso? pra mim não tinha diferença. Pra mim era tudo a mesma coisa. Depois entrei no Candomblé. Aí conheci, gostei. Como é que foi essa caminhada para o candomblé? Exatamente isso que eu quero que o povo entenda. Bom, entrei para o candomblé, estou numa Umbanda e de repente entrei. A mesma coisa que você, Liliane. Antes de falar com os 2 meninos, vamos falar com as meninas sobre essa situação. Entrar no candomblé. Como foi essa novidade para você? No meu caso, eu fui indicada, levada por um amigo de família também, que já frequentava há bastante tempo e acabou levando a gente gostou do candomblé, começamos a frequentar uma casa, tivemos uma experiência. Daí foram deslumbrando o que é isso. Todo esse universo, não é isso? Não é? Sr. Newton, por favor, se apresente. Bom, eu sou Newton, moro na Zona Oeste. Minha esposa tem uma familiaridade um pouco maior, né, pelo fato dela já ser do candomblé há muito tempo. Hoje ela tem a denominação de
de Aquiquerê, Então, desta casa. Então o senhor veio para cá já tendo um conhecimento através dela, né? Porque tinha um convívio com esta situação. Né? E já te facilitou também a vinda para o Candomblé. Mas o senhor passou, meu filho, você passou por Umbanda, por uma mesa branca? Teve algum contato com isso? Não, quando era criança só acompanhando a minha mãe, mas nada como algo mais firme, né? Apenas com conhecimento, com visita, essas coisas. E agora que eu tive a oportunidade de há alguns anos conhecer um pouco mais, o que me deslumbrou na verdade, né, não é nem o fato da minha esposa ter esse acesso, né, de conhecimento que ela gosta muito, e sim pelo fato de começar a procurar o que é de fato o Candomblé, como, né, os orixás se aproximam da gente, como eu não sou raspado nem nada, e pelas experiências que eu acabei tendo, né, isso me aproximou muito. E também das histórias, né, que eu acabei me aprofundando um pouquinho mais, sabendo da história de um orixá, do outro, ao qual eu fui me identificando a cada dia que passava. Né? Então, houve, de uma certa forma, para você, no caso diferente delas, que talvez seja diferente dele, houve uma facilidade, porque a sua esposa já era frequentadora do Candomblé, e você já fazia uma ponte junto com ela, né, desse conhecimento, mesmo a parte que você tinha esse acesso ao Candomblé. Muito bem. Flávio, quem é você? Eu sou Flávio, moro na Zona Norte, sou esposo da Liliane, que também é em minha casa, e meu contato, que eu posso dizer assim primeiramente, é que antes mesmo de ter algum contato religioso, eu era totalmente agnóstico. Então, para mim era aquela coisa pragmática, era só mesmo coisas reais, coisas fundamentadas, sem ter esse contato místico, até que eu conheci a Umbanda. Tá. Eu fiquei um tempo na Umbanda, tive um contato primeiro com a Umbanda, da Seara da Umbanda, aquela coisa assim mais superficial. Mas assim que eu conheci mesmo, até então, entre a saída da Umbanda e a entrada do Candomblé, fiquei sem nada. Mas me diga, te interrompendo, como o agnóstico verifica a entrada para a Umbanda e depois disso para o Candomblé? Como é que foi quebrar essas barreiras de você ter o estudo sobre religiões, tudo, e se focar em uma, que foi a Umbanda? O que seduziu? A mesma coisa eu vou perguntar para eles, o que seduziu vocês? O que trouxe vocês ao Candomblé? Porque a Umbanda, tirando o Milton, teve uma importância, né? Tem uns que tem a mesa branca, tem outros que tem o espiritismo, né? O kardecismo. Mas para você, de uma forma diferente, teve essa situação. O que te seduziu? Foi o poder? Foi a ideia de você falar com espíritos? O que te trouxe a isso? A Umbanda em si ela é muito focada ao poder, né? Então ela te traz uma ascensão. Então é aquilo que eu precisava normalmente. Fora as lacunas também espirituais que eu tinha, diversas dúvidas. Até então, naquele momento, a Umbanda conseguiu suprir esse tipo de dúvida que eu tinha. Tá. Mas era muito superficial em relação ao Candomblé. Quanto tempo de Umbanda? Fiquei 3 anos. 3 anos. Então vamos partir para a Bíblia. Muito bem. Você estava no Umbanda há quanto tempo? 15 anos. O que te fez realmente sair? Porque você era uma chefe de terreiro, não é isso? Já era elevada nesse posto e tudo. Como que você fez para sair de toda essa sua... esse seu conhecimento da Umbanda, para depois ser hoje uma Ruetê, uma Iaô, né, uma Bianca, e se prender a esta situação, tendo que aprender desde o princípio, todo aquele caminho, né? Como foi para você essa transição? Isso foi complicado porque
eu fugia do candomblé, né? Por que fugia do candomblé? Porque eu tinha uma visão muito resultada do candomblé. Eu lia bastante, eu sempre acreditei que nossos orixás, alguns, e fizeram algo de essência, coisa muito simples, algo de humildade. E não era o que eu via. O que eu via no candomblé, de uma forma geral, era a ostentação, o poder. Isso eu não gostava disso, não me atraía em nenhuma parte, porque eu gostava daquela coisa mais humilde. Era nisso que eu acreditava. E eu, de fato, achava que isso não existia mais. Então, mas você achava que o candomblé, então, as pessoas eram soberbas demais, ou tinha aquela magia maior, de falar que mexia com só o lado esquerdo? Era isso que você tinha medo? Não, o lado esquerdo. Na verdade, eu não tinha medo, eu tinha uma restrição. Tá. Não me atraía porque eu acreditava que aquela forma de se expor não era necessária. Eu não precisava estar toda paramentada, com um salto fino, dançando com o orixá. Eu não gostava disso. Eu achava que o orixá é belo pela essência dele. Eu não preciso estar toda paramentada para estar com o meu orixá ser bom. Não existe melhor ou pior orixá. Mas você achava que a indumentária, aquela roupa que as mulheres usam ainda, isso é muito ofensivo? O que você acha? Eu achava, pai, que isso foge da essência do que é, porque eu acreditava e acredito que nossos orixás, eles são aquilo. Eles são essência, eles são lindos, eles são maravilhosos. Porque eles vêm descalço, é isso? Eu não precisa estar nessa situação. Eu posso estar com uma roupa de ração, eu posso estar com uma roupa de xirié, meu orixá vai ser meu orixá, isso não vai mudar. E assim, pelo pouco contato que eu tive com algumas pessoas do candomblé, eu via essa coisa da soberba. Isso me deixava muito triste, porque eu acho que o respeito, eu sempre admirei o candomblé pelo respeito, cara. Você acha que aqui em São Paulo há um exagero na colocação de cada componente do candomblé, onde se vestindo, se pondo, eu sou feito, então eu sou mais do que você? É isso que tinha o pessoal da Umbanda? Uma visão era essa a sua situação? Eu acho que o pessoal da Umbanda, na verdade, cara, eles são muito carentes, né? E tem essa coisa de que a conversa com o guia espiritual é imediata. Né? Eles precisam visualizar uma situação. E o candomblé não. Eu não preciso estar virado em nada para poder ter acesso a eles. Na Umbanda não. Na Umbanda, para você ter o contato, está virado no caboclo, no preto velho, no Exu. Então isso já te dá uma situação. Mas já bastava. Já bastava. Isso essa mas também não existia essa situação de você para o Exu tem que pôr uma roupa, para a Pombagira outra roupa, para o preto velho uma roupa. Isso também não te incomodava? Chaene, você também tem essa mesma visão? Porque, como veio da Umbanda, você também, não falo com o Milton, né? Mas eles tinham essa mesma concordância de achar que o povo do candomblé tinha uma certa pompa demais, era inatingível, não se alcançava essas pessoas, era isso? A gente sentiu por algumas opiniões que eu tive, assim, as pessoas quando falavam de Umbanda, não existia um respeito pra gente, né? Assim, quando estavam. Você acha que o povo do candomblé, de uma certa forma, tem um preconceito contra... Mas a Umbanda também, né? Eu acho que é dos anos, porque eu acho que falta muito conhecimento dos dois lados. Eu acho que a partir do momento que cada um fala a sua língua, tá tudo certo. Mas você não acha que isso volta ao sacerdote? O sacerdote de cada casa é que é responsável por essa visão daquele que não conhece? Porque se o seu sacerdote mostrava, naquela época, tá certo, tá certo? Que o candomblé são todos irmãos, que cada um cultua da sua forma melhor, isso teria tirado essa imagem negativa sua? Houve uma contribuição do chefe de terreiro para ter essa opinião, desse medo, porque eu fico muito intrigado para todos que começam, desse medo de entrar no candomblé. Na minha época, eu tinha muito medo, porque era muito desconhecido, mas hoje é muito diferente, né? Hoje você vai numa internet, hoje você fala com os mais velhos, fala com os mais velhos, perdão, hoje você fala com pessoas do candomblé e são mais acessíveis, mais fáceis de você conversar, tá certo? Agora, Chaene, você também compactua para essa mesma ideia? Sim, a mesma coisa que ela falou, porque na Umbanda eles colocam o candomblé como só pessoas
que tem poder, entendeu? Tipo, se você não consegue chegar a um conceito que o candomblé é bom, e para eles é você tem dinheiro, você vai se for do candomblé. Se você não tem dinheiro, aí você fica na Umbanda, porque lá não te aceita, porque as roupas de lá são mais caras, você tem que se enfeitar mais. Pelo que nós estamos vendo, tudo se baseia nessa coisa do luxo. E talvez o candomblé possa estar mostrando ainda hoje, né, de você ter que se mostrar mais do que você tem. Isso em muitas casas. Mas não é o sentido certo do que o Vodum, o Orixá, o Inquice venha descalço, na sua humildade. E por que essa visão? Por que, Nilton? Você que não teve tanto acesso a essa situação, porque não teve na Umbanda, teve mais novo uma passagem pela Mesa Branca, é isso? Eu particularmente enxergo de uma outra forma, né? É pelo fato de não ter passado pela Umbanda, nada disso, por essa experiência. O que eu percebo é essa união, né, dos próprios orixás, quando se tem festa e tudo mais, é que eu acredito que é como um casamento. O nome já diz, é uma festa. E quando nós vamos em festa, quando nós vamos a um casamento, somos convidados para qualquer cerimônia, as pessoas se preparam, as pessoas se arrumam, elas querem de fato se sentirem bem. E isso eu particularmente entendo que o orixá também ele vê isso. Pelo fato de você querer ou poder ter algo ou não, o orixá ele sabe disso, né? Eu, na minha humilde concepção e opinião, eu entendo dessa forma. Com que ele vai fazer com que você venha, não precisa vir travejado, de ouro, brilhante, mas se houvesse essa possibilidade, tenho certeza que... Então, para você, se você viesse dentro de uma casa de candomblé, todo paramentado, isso não te incomodaria e não te incomoda também dentro de uma casa de santo, você ver pessoas usando, não te espantou, não te trouxe nenhuma repulsa, de uma visão diferente do que os seus irmãos têm, pelo fato de ter vendido para eles uma história negativa do povo do candomblé, na qual seria, como se falou, que é muito gravíssimo isso, o dinheiro fala muito mais alto do que a religiosidade, né? Tá certo? Isso que me espanta hoje em dia dentro do candomblé. De vocês estarem entrando dentro do candomblé e verificar que o dinheiro fala mais alto do que o seu espiritual. Então, chegando nisso, claro, o que você espera? Na verdade, a pergunta é para todos. O que vocês esperam a partir do momento que vocês adentrarem o candomblé? Você já está há 2 anos, é um costume, tem que pôr isso bem claro para todos que estão escutando e assistindo, é um costume claro dentro das casas de candomblé antigas, as pessoas que adentram uma casa, no mínimo 2 anos, para poder se fazer alguma coisa, para ele ter acesso ao sistema do que é o candomblé, do que é uma casa de santo, para se adaptar a essa situação. 2 anos, 3 anos, ali fazendo as prévias, né? Verificando as minúcias do candomblé, tá certo? Numa casa de candomblé, para você entender o que é isso aí. Agora, o que vocês esperam? Começando com as meninas, como sempre estamos fazendo, o que você espera, Liliane? A partir da hora que você adentrar o seu roncó, passar os seus 21 dias, ter os seus 3 meses, mais 1 mês dedicado à lista, o que você espera disso? Como o senhor havia dito, né, com a experiência que eu passei, como eu passei por isso, quando você aprende o que é, eu sou muito agradecida por ter entrado numa casa, me dá a oportunidade de conhecer o candomblé. Então, esse candomblé foi desmistificado para mim nessa situação. Concordo com o Nilton na questão da festa. Festa tem que estar bonito mesmo, né? Já diz o nome, festa, né? A gente teve a experiência de conhecer pessoas no seu dia a dia. A pessoa tem que ficar 24 horas passando por aquilo, você tem que ficar reverenciando isso em qualquer lugar que você esteja. Hoje em dia as pessoas falam de festa, mas quando vai numa festa de santo, poucos dão um sorriso, poucos estão se divertindo realmente. E já é uma festa. A palavra diz festa. Então, partindo do princípio do Nilton, da situação de você estar alegre e se vestir bem, mas não num exagero
né? Porque aí perde-se um pouco o sentido do que é a coisa da religião. Mas, continuando. Eu me senti, foi difícil pra mim, né? Assim, no começo, eu cheguei a sentir mais calma, mas eu fiz tudo conforme minha mãe me orientou para melhorar. Então, eu tenho muito respeito, muito amor pela religião. Eu acho que eu tinha que aprender. Nesses 2 anos eu aprendi muito. Como que a sua mãe olhar te orienta? Através dos sentimentos. Eu estava grávida, né? Eu tinha acabado de ter meu filho e tive algumas situações complicadas. Você teve anunciações desse mesmo Vodou? Exatamente. O jogo de búzios ajudou você a compreender o que é você, o porquê de tudo isso? Foi assim. Para onde eu fui buscar, nunca tinha jogado búzios na minha vida. Certo. E aí foi uma experiência mágica, onde eu tive essa resposta que eu precisava ter, é onde eu entendi. Como eu sou uma filha obediente, sem fanatismo, porque a gente aprendeu a separar o fanatismo também, mas eu tenho que fazer com que ela me orientou, né? E ela me deu esse tempo, sabendo que eu não poderia fazer o santo de imediato, que foi o que eu comecei. Ela entendeu, me deu esse tempo, né? E eu espero sim, depois que eu tiver dado a minha obrigação, entrar no meu rol feito direitinho, que as coisas aconteçam que devem acontecer, a afetividade, a prosperidade espiritual, conhecimento, para que eu possa crescer e agregar, não só a mim, mas que um dia eu possa ter condições de ajudar um próximo. Se é assim que for solicitado, né? Mas eu faço isso por amor, eu acho que tem que ter amor. Chaene, o que você acha que vai mudar? Hoje você frequenta aqui, você está aqui nessa casa, você já tem um convívio de todos. O que mudaria na Chaene? Para ela está bem definido as situações dela. Para você, o que muda, Chaene? Qual que é a sua visão disso? Entrou no teu rancor, passou pelos seus atos, o que muda? Bom, eu espero muito fazer... Porque é uma integração com o teu santo? É. Essa é você se completar. O que você acha que vai mudar na Chaene? Porque a Chaene já é de Bessem, a Liliane já é de Ioiá, o Nilton já é de Olissa. O que isso te complementa? Fazendo as suas obrigações, você acha que você vai ter mais integridade, mais comunicação com o teu santo? É isso? Isso mesmo. Mais amor mesmo, na missão. Você já tem bastante. Isso eu tenho bastante mesmo. Mas... eu espero tanta coisa que às vezes eu fico nervosa, porque é muito confuso ainda na minha cabeça. Sim, esse ótimo. De orixá, é isso que eu quero que vocês tenham. Porque, no caso, como eu saí da Umbanda, aí eu fui pro Candomblé, uma coisa muito confusa na minha cabeça, porque pra mim era tudo muito igual. Certo. Só que aí quando eu entrei, eu vi que não era igual, era totalmente diferente. Aí eu comecei a gostar mais, a pesquisar mais sobre orixás, saber da onde vem, as histórias, os mitos que são colocados. Saber sobre o seu Vodou, sobre tudo que ele trouxe, tudo que ele fez, para melhorar a situação humana e tudo mais. Tá. Hoje é mais fácil para você pesquisar, né? Certo. Você coloca na internet, tem livros também que explicam bem. O seu pai te dá acesso? O seu pai, eu te dou acesso? Sim. Eu dou bastante. A partir da hora do seu jogo, a partir da hora da sua... Nossa, sempre bem claro nos meus jogos. Sempre me mostrou bem o caminho Isso certo. me ajudou muito a compreender que realmente você necessitava estar dentro de uma casa de santo e ser assim raspada, passar pelos preceitos. Nilton, tem uma coisa para você perguntar. O que vai mudar no homem Nilton, que eu depois tenho que perguntar para vocês, não só da onde vocês moram, o nível de escolaridade, aquilo que vocês já fizeram lá fora, mas vamos nos atinar, Nilton, o que muda para mim? Você hoje, entrando para o Roncó, fazendo as suas obrigações, ficando seus 21 dias, ficando 3 meses de Quelê, mais um mês de missa, o que isso vai mudar para você se fizesse hoje? Qual é a sua visão disso? Eu tenho que voltar um pouquinho na frente. Desde criança eu sempre tive uma percepção muito grande, muito afinada, né, com algo que eu desconheço. Eu sempre procurei
tentei descobrir e nunca consegui, nunca ficou claro para mim. De uns anos para cá, a coisa foi realmente se firmando para que eu pudesse. Ficou mais maduro essa. E eu tive assim, um caminho um pouco maior, né? A visão começou a ficar um pouco mais ampla, abrir os conhecimentos. E eu não tomaria nenhuma decisão, como não tenho assim, nada definido ainda, né? Do que de fato será, deverá acontecer ou não, né? Esses preceitos todos e tudo. Mas eu preciso, né? Precisava buscar as informações, saber de fato onde tudo começou, para poder entender um pouco melhor todos esses meus sentimentos, essa coisa que eu sempre pressenti que tinha alguém ou algo comigo, sempre me acompanhando, me criticando, mexendo comigo. Então você acha que a partir da hora que você entra no Roncó, você vai ter mais essa tranquilidade com você mesmo, com aquilo que o seu Deus particular, a sua necessidade desse, como você falou, desde pequeno você tinha essa presença, esse querer a mais, né? Então você acha que você se acalma espiritualmente depois de uma obrigação maior? Eu até acredito que sim, pelo fato de uma experiência que sou gurizado, né? E assim, passei dentro do Roncó algumas experiências que para mim não tem como ser de outro. Não tem como explicar, é meu mesmo, né? Entendi. E depois disso, várias outras situações de acompanhamento mais firmes, né? Talvez para quem não conhece, aquela coisa de puxar roupa, tudo isso, né? Que é diferente para muita gente, como para outras pessoas podem ser a coisa mais comum do mundo, né? Mas para mim foi muito diferente. Então, isso trouxe aquela situação de acalento. A certeza que está no caminho certo. Até pelo fato também do orixá, né? Do próprio Oxalá, então, que é mais aquela coisa de pai, de guardar, de resguardar. Então, acho que esse seria o melhor caminho, na minha opinião. Né? Vamos aqui para o Fábio. Fábio, 21 dias de Roncó, 3 meses de TV, mais um mês para a lista. O que vai mudar para você, meu amigo? Eu tenho que endossar esse relato do livro com o meu, porque ele falando, parecia eu. Mas, de uma certa forma, de todos, né? Foi o meu, é o da Liliane, é o da Chayenne, e de todos aqui que passaram, né? Então, mas o importante agora é relatar qual que é a tua visão particular dessa situação. Você entra para uma religião e dentro de você vai mudar o quê? O relato dele, o relato dela, foi, cada um tem a sua marca, e eu acredito que cada um tem a sua particularidade para poder estar aqui, estar no final de semana, fazer coisas dentro do santo, fazer coisas dentro de uma casa. O que muda? O que muda? O que mudaria no homem hoje? Ia ser um homem com mais resposta. Muito mais resposta. Tem muito enigma que eu até tinha deixado para lá, mas eu tenho certeza que a partir desse momento eu me dedicar, a me deixar, eu sei que eu vou achar muita coisa, muita resposta. E além do mais, cara, o candomblé, para isso aí é coisa minha mesmo do Flávio, que o candomblé tem um conhecimento muito prolixo, tem uma coisa muito vasta, então eu tenho certeza que se eu começar a estudar, me dedicar a tudo isso, vai o resto da vida, como eu já vi relatos de sacerdotes que no leito de morte falaram assim que até aquele momento eles não sabiam quase nada, né? Isso é uma coisa assim, esse descobrimento assim, diário, né? Descobrimento diário, assim, é uma coisa que fascina, né? Vocês acham a mesma coisa? Essa é uma situação que para vocês sempre vai ser um enigma, porque vocês vão sempre querer aprender mais e mais e mais e mais de cada orixá. Eu acho o seguinte, se cada um de vocês se dedicarem ao vodum de vocês, já é uma vida inteira. Imaginem todos, né? Aqui no Brasil houve essa união, onde até nós temos que saber sobre outras nações e tudo mais, mas saber só do nosso vodum já é 5 vidas. 5 vidas eu acredito que é até pouco, para saber um pouco do que é aquele vodum, ou daquele orixá, daquele orixá. Então, a mudança que vocês assim acham que vão ter, sempre é para melhor.
Então, sempre associar a isso uma descoberta do seu Deus particular, isso vai trazer vocês de bem com vocês mesmos. Isso existiu alguma influência, fora os relatos que o Milton falou, de experiências aqui dentro dessa casa, de ver coisas, de sentir coisas? O que você acha, Liliana? Você já sentiu muita coisa? Porque, no caso aí, a gente podia até conversar com pessoas que já são da religião, então já teve uma experiência de uma possessão, de ter ido numa mata e sentir uma coisa, de ter ido no rio, porque poucas das pessoas têm esse acesso ao que é os elementos da natureza. Porque o pessoal fala de candomblé, mas esquece que o candomblé é a natureza, é o contato com a natureza. Então, dentro aqui do Piauí, nós temos os nossos sistemas. Acredito que você já tenha conversado com outras pessoas sobre também experiências de fora. O que você tem a nos dizer sobre isso, as experiências? Eu tive muitas, porque eu, como professora, estava acostumada com uma situação diferente, né? Então, a primeira vez que eu vim na casa, eu estava em casa e bolei a minha santa, né? E eu digo que isso não toca? Numa reza. Certo. Foi numa reza. Foi numa reza. Certo. E simplesmente é indescritível. Um catiço é uma coisa. Certo. Mas você gosta. Quando no voodoo é uma outra situação. Voodoo ele te pega, ele te prova. Minha mãe me provou em tudo. Muito Ela me físico. provou, Né? provar. É uma situação física. Eu tentei ter uma festa, né? De falar que eu pedi muito pra ela não fazer um bolar, porque eu tinha vergonha de cair no meio, uma coisa boba nossa, né? Mas eu não queria passar por aquela situação. E ela me bolou e me deixou consciente. E aí meu corpo parado, ou seja, olha filha, quem manda sou eu e assim funciona. Então ela me provou, através de sonhos mesmo aqui dentro, dentro do roncó, desculpa, do roncó não, mas dentro daqui mesmo, quando a gente veio fazer funções e tal, de ter experiências, de falar, meu Deus, como isso pode acontecer? Como o senhor disse, é palpável. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas brigas, mas isso permite que a gente conheça, de eu ver coisas que ninguém contou só. Eu tive a oportunidade de visualizá-lo. É muito. Eu aprendi a amar o candomblé de verdade. Por quê, Pai Eduardo? Como o senhor disse, você saiu de uma situação que ali você tinha toda uma hierarquia, você podia comandar alguma coisa e vai comendo tudo de volta. Com certeza. Porque eu não me importo com o Estado, eu tenho tudo que ser tempo. Eu quero ser muito boa naquilo que minha mãe me propôs. Eu quero muito saber aquilo que... Então aqui, como o Flávio disse, é muito vasto. É muito grande, Pai. Aqui dentro da sua casa, da nossa casa, a gente tem uma oportunidade muito grande de aprendizado. Como o nosso tempo está esgotando, lamentavelmente, então eu vou falar para vocês falarem rapidinho, perfeito? A formação de vocês, tá certo? O nosso tempo já está, infelizmente, acabando. Liliane, você é formada? Eu tenho o terceiro grau completo, tem 2 anos. Certo. Trabalho em empresa já há 18 anos na área financeira. Tá, muito bem. Charene, Bom, o seu nível de escolaridade? também tenho o terceiro grau completo. Certo. No momento não estou trabalhando porque tenho bebês. Perfeito. Newton? Eu tenho formação, né, administração e ciências contábeis, né, a qual tem um escritório que já tem muitos anos, né, é a área com que eu me identifico muito bem, e gosto, né, de tudo isso, e eu sou um aprendiz, né, na religião. Flávio? Eu sou formado em Direito, fazendo uma especialização agora em Direito Tributário, e estamos aí. Bom, gente, do Nono Axé, aqui está o relato de 4 pessoas que tendem a ter acesso à religião e à religiosidade. Axé para todos.
Olá no axé!